Querido ouvinte, se essa mensagem chegou até você, não o ignore. Deus está preparando algo maravilhoso para você, ouça até o final. Hoje, vamos explorar a realidade do pecado em nossas vidas como cristãos. O pecado é uma realidade universal que afeta a todos nós, independentemente de nossa fé. Nesta mensagem, vamos aprofundar nosso entendimento sobre o pecado, seus efeitos, como lidar com ele e encontrar a redenção em Cristo Jesus. O pecado é uma manifestação do nosso desejo de afastar-nos dos caminhos de Deus e seguir nossas próprias vontades. Ele se origina no coração humano, na inclinação para o mal e na desobediência à vontade de Deus. O pecado não apenas se manifesta em nossas ações, mas também em nossos pensamentos, motivações e atitudes. Ele separa a humanidade de Deus, causando dor, sofrimento e separação. O pecado é uma ofensa a Deus, pois viola sua santa natureza e sua perfeita vontade. A Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte, tanto física quanto espiritual. O pecado nos separa de Deus e nos coloca em uma condição de alienação e condenação. Reconhecer o pecado é fundamental para buscar o perdão e a reconciliação com Deus. Todos nós, como seres humanos, somos afetados pelo pecado. A Bíblia nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3:23. Ninguém é imune à influência do pecado. Independentemente de nossa fé ou esforços, todos somos inclinados a pecar em pensamento, palavra e ação. É uma batalha constante entre a carne e o espírito. O pecado tem efeitos devastadores em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Ele traz dor, sofrimento, divisão, conflitos e injustiças. O pecado prejudica nossos relacionamentos, afeta nossa saúde emocional e espiritual, e gera uma separação entre nós e Deus. O pecado também traz consequências para a sociedade como um todo, contribuindo para a injustiça, a desigualdade e a opressão. Como cristãos, somos chamados a lidar com o pecado em nossas vidas de forma adequada. Isso envolve reconhecer nossas falhas, confessar nossos pecados a Deus, arrepender-se sinceramente e buscar a transformação através do poder do Espírito Santo. Devemos confrontar o pecado em nossa vida diária, buscando a santidade e o alinhamento com a vontade de Deus. A boa notícia é que a redenção do pecado está disponível através de Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para salvar os pecadores e oferecer o perdão, a reconciliação e a vida eterna. Na cruz, Jesus levou sobre si os nossos pecados e pagou o preço que não poderíamos pagar. Pela fé em Cristo, somos justificados diante de Deus e recebemos a dádiva da salvação. Após recebermos o perdão e a redenção em Cristo, somos chamados a viver uma vida de santidade e busca contínua pela transformação. Devemos crucificar diariamente a nossa natureza pecaminosa, buscar a renovação de nossa mente através da palavra de Deus e permitir que o Espírito Santo nos guie em obedecer os mandamentos divinos. A caminhada em santidade é um processo contínuo de crescimento e amadurecimento espiritual. A graça de Deus é suficiente para cobrir todos os nossos pecados. Não importa o quão longe tenhamos ido no caminho do pecado, o amor de Deus é capaz de nos alcançar, perdoar e restaurar. A graça de Deus não é uma desculpa para continuar pecando, mas um motivo para nos aproximarmos de Deus em humildade e gratidão, buscando a santidade e vivendo uma vida que honra o sacrifício de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, o pecado é uma realidade que todos nós enfrentamos. No entanto, como cristãos, temos a esperança da redenção em Cristo Jesus. Que cada um de nós se esforce para reconhecer e confrontar o pecado em nossas vidas, buscando o perdão, a transformação e a santidade. Lembremo-nos sempre do sacrifício de Jesus na cruz e da graça abundante de Deus que nos é oferecida. Que o Espírito Santo nos guie em nossa jornada de lidar com o pecado, capacite-nos a viver uma vida que reflita a santidade de Deus e nos conduza à plenitude da vida em Cristo. A graça e a misericórdia de Deus são pilares fundamentais na nossa jornada de lidar com o pecado. Mesmo quando falhamos e caímos em pecado, Deus está sempre pronto para nos estender sua graça, perdoar nossas transgressões e nos dar uma nova chance.
Ele nos acolhe de braços abertos, nos restaura e nos capacita a continuar caminhando em retidão. É importante lembrar que a graça de Deus não é uma licença para pecar, mas uma oportunidade de arrependimento e transformação. A graça não nos isenta das consequências de nossas ações, mas nos dá a esperança de um recomeço e a força para vivermos uma vida que glorifica a Deus. Na jornada de lidar com o pecado, é essencial buscar apoio e comunhão com outros cristãos. A vida em comunidade nos proporciona encorajamento, prestação de contas, suporte e oração mútua. Compartilhar nossas lutas, buscar aconselhamento sábio e sermos transparentes em relação às nossas fraquezas nos ajuda a enfrentar o pecado com humildade e fortalece nossa caminhada espiritual. Além disso, a Igreja como um todo desempenha um papel importante na caminhada de lidar com o pecado. É na comunidade cristã que encontramos ensinamentos sólidos, adoração coletiva, a prática dos sacramentos e oportunidades de servir e amar ao próximo. A Igreja nos apoia e nos encoraja a vivermos uma vida piedosa, nos lembrando constantemente do amor de Deus e do chamado à santidade. Quando cometemos pecados que afetam diretamente outras pessoas, é importante buscar o perdão e a reconciliação. Isso implica em reconhecer o dano causado, pedir desculpas e sinceramente fazer o possível para reparar o relacionamento quebrado. A reconciliação não é sempre fácil, mas é uma parte essencial do processo de cura e restauração tanto para nós quanto para aqueles que foram afetados por nossas ações. Devemos também lembrar que Deus é o maior provedor de perdão e reconciliação. Quando nos arrependemos sinceramente, Ele nos perdoa e nos restaura. Através do sacrifício de Jesus, temos acesso a um perdão completo e eterno. É essa reconciliação com Deus que nos dá esperança, renova nossa comunhão com Ele e nos capacita a viver uma vida que o honra. Lidar com o pecado é uma jornada contínua de transformação e crescimento espiritual. À medida que nos aproximamos de Deus, permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós, moldando-nos à imagem de Cristo. Essa transformação envolve renunciar aos caminhos do pecado, cultivar uma vida de oração e estudo da Palavra de Deus, e permitir que a verdade do Evangelho penetre em todas as áreas de nossa vida. Embora a batalha contra o pecado possa ser árdua, não estamos sozinhos nessa jornada. Deus está conosco a cada passo do caminho, nos fortalecendo, nos capacitando e nos conduzindo à vitória sobre o pecado. À medida que nos rendemos ao poder de Deus em nós, somos transformados de glória em glória, e nos tornamos instrumentos de justiça e amor em um mundo marcado pelo pecado. Queridos irmãos e irmãs, o pecado é uma realidade que enfrentamos diariamente em nossas vidas. No entanto, temos a esperança da redenção e da transformação em Cristo Jesus. Que cada um de nós se esforce para compreender a natureza do pecado, buscar a graça e o perdão de Deus, e caminhar em obediência e retidão. Lembremo-nos sempre de que, embora sejamos falhos e propensos ao pecado, somos amados e perdoados por um Deus compassivo e misericordioso. Busquemos a santidade, confiando no poder do Espírito Santo e encontrando força na comunhão com outros cristãos. Que o pecado não nos defina, mas que a graça de Deus e a busca pela santidade sejam a marca distintiva de nossas vidas. Que, através do poder transformador de Cristo, possamos ser testemunhas vivas do amor e da redenção que Deus oferece a todos nós. Amém.